Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Banque, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Tema de gestão integrada, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Esse canal está sendo desenvolvido para ajudar você na aplicação de normas, procedimentos, instruções de trabalho de uma maneira simples e fácil. E hoje eu quero refletir com vocês sobre uma mudança que aconteceu, está acontecendo agora a partir de janeiro de 2022, e tem gerado muita discussão, muitas dúvidas e muitos comentários. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco ocupacional. Exatamente isso, o famoso GRO. Então fica no vídeo, aproveite seu conteúdo para aplicar no seu dia a dia, para desenvolver sua carreira. Isso mesmo, gerenciamento de risco ocupacional. Está gerando uma série de dúvidas, uma série de comentários, uma série de perguntas sobre este tema tão importante que teve relevância agora a partir de janeiro de 2022. Mas, afinal de contas, o que é o GRO? Alguém tem que assinar? Quem que é responsável por isso? Quem que é a pessoa? O engenheiro tem que assinar isso? Como é que funciona? Primeiro, gerenciamento de risco ocupacional, ele vai olhar para tudo que acontece dentro da organização no, no assunto segurança do trabalho, no assunto riscos ocupacionais. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que gerenciamento de riscos ocupacionais vai entrar todos os riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos, inclusive neste gerenciamento de risco ocupacional vai entrar também os riscos de acidentes ou os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos. Vamos olhar para todos estes riscos e aí são considerados os riscos ocupacionais. Mas quando a gente fala em gerenciamento de risco ocupacional, ele vai muito mais além do que simplesmente entender e olhar para esses riscos que eu acabei de falar para vocês. Ele vai também abordar e incluir dentro do seu gerenciamento a parte de programas. Então, proteção respiratória, o programa de proteção radiológica, o programa de conservação auditiva, entre outros programas que você venha a criar dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Importante ter em mente, gerenciamento de risco ocupacional é tudo o que acontece dentro da organização no assunto segurança do trabalho. Tudo. Programas, medidas de controle, grupo homogêneo de exposição, você vai colocar, tudo isso envolve gerenciamento de risco. Voltando e reforçando, gerenciamento é você tomar conta, é cuidar de algo, vamos dizer assim, numa palavra mais intimista, carregar no colo. Existe essa expressão, né, dentro das indústrias, dentro da área produtiva, olha, você está fazendo tal atividade, ela é tão importante que você tem que carregar ela no colo. Fazendo aí uma analogia ao cuidado que a gente tem com os bebês, por exemplo, com os recém-nascidos. Você tem que cuidar, carregar no colo, olhar sempre para ele, ver o que está acontecendo com ele, enfim, todas estas questões. E essa analogia a gente traz para a segurança do trabalho, traz para o gerenciamento de riscos ocupacionais. E aqui eu ouso em dizer, o gerenciamento da saúde e da segurança do trabalhador. Gerenciamento é carregar no colo, é olhar para ver o que está acontecendo todos os dias, todos os momentos, se os programas que vocês estão estipulando estão sendo executados de maneira correta, se as medidas de controle e os planos de ação estão sendo realizados de maneira efetiva, e tudo isso em consonância para que os indicadores da saúde e segurança do trabalho tenham realmente relatividade, sejam significantes e tragam resultados para a organização. Dito isso, Gustavo, quem que assina isso? Quem é a pessoa que tem o controle do gerenciamento de risco
ocupacional. Que documento que é esse? Me envia um documento do gerenciamento de risco ocupacional. Ponto, vírgula, travessão. Gerenciamento de risco ocupacional não é um documento. Nossa, Gustavo, não é um documento? Como assim? Mas estão exigindo e tal. Não. Gerenciamento de risco ocupacional é o fazer, o executar. Tanto é que no vídeo anterior, ou dois vídeos para trás, eu falo um pouquinho disso, quando a gente fala de reconhecimento de riscos ocupacionais. Lá eu deixo bem claro, e vou reforçar aqui, que nós estamos falando só do gerenciamento de risco ocupacional, que o gerenciamento de risco ocupacional, ele vem administrar tudo isso. Então, não é um documento, não é algo palpável. Segundo, quem é responsável pelo gerenciamento de risco ocupacional são as pessoas que tomam decisões pela empresa, sejam os donos da empresa, os empresários, os gerentes, diretores, superintendentes, ou seja, a pessoa que está com responsabilidade e autoridade sobre este assunto dentro da organização. É ele que deve estar comprometido com o gerenciamento de risco ocupacional. É ele que deve se aprofundar neste assunto e fazer com que este programa, com que este gerenciamento, não programa, com que este gerenciamento funcione de maneira adequada. Então, reforçando, responsabilidade do gerenciamento de risco ocupacional é a pessoa que está tomando a decisão pela organização. Você pode estar se perguntando, mas e o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro, os médicos, os enfermeiros? Qual é o papel deles dentro do gerenciamento de risco ocupacional? Justamente fornecer informações para a pessoa que está fazendo esse gerenciamento, fornecer dados, fornecer ideias para que o gerenciamento seja efetivo, para que os programas aconteçam. É a pessoa que vai estar na linha de frente, tanto o engenheiro quanto o técnico. Muitas das vezes, além de estar na linha de frente, são as pessoas que vão ter a responsabilidade e a autoridade também para fazer com que o gerenciamento funcione, para com que o gerenciamento tenha real atividade dentro da organização, seja significativo, traga resultados para a empresa. Então, o SESMIT tem tanta responsabilidade de gerar informações, de trazer informações para a organização, como também ser esta pessoa dentro desse gerenciamento, ou seja, a pessoa responsável por fazer isso acontecer. São essas duas figuras que a gente tem. Quem vai nomear isso? O dono da empresa, o gestor da empresa, dependendo da sua organização. O próprio dono da empresa vai ser o responsável e ele vai coordenar simplesmente toda a parte do SESMIT. O que eu quero dizer com tudo isso? Cada empresa é uma empresa. Cada empresa tem uma realidade. O importante é saber que os tomadores de decisão ou vão assumir esse gerenciamento ou vão delegar esse gerenciamento de riscos ocupacionais para algum membro da empresa. Basicamente, nós temos dentro do gerenciamento de risco ocupacional, dentro desse sistema, vamos dizer assim, você vai ter o programa de gerenciamento de riscos, o inventário de riscos e o cronograma de ação, o plano de ação, chame da maneira que você achar melhor. Lá na norma está escrito plano de ação. Então você vai utilizar essas três ferramentinhas aí, lembrando que o programa de gerenciamento de risco é um documento, o inventário de riscos é um documento e um plano de ação também é um documento. Você pode criar esse documento, você deve criar esse documento e lembrar disso, de comunicar isso a todos, inclusive a pessoa que está fazendo o gerenciamento de profissional. Essa é a principal função, né? Essa informação tem que chegar principalmente nessa pessoa que está tomando conta da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, não se esqueça, responsável pelo gerenciamento de risco ocupacional é aquela pessoa que está designada pela empresa, seja um diretor, seja um gerente, seja o técnico, seja o engenheiro, seja quem for. Então, a pessoa vai, o dono da empresa, os
tomadores de decisão da empresa vai direcionar isso para alguém ou ele vai assumir isso do gerenciamento de risco ocupacional. Não é um documento, não precisa de assinatura, não precisa de um aval de laudos, o gerenciamento, vamos deixar bem claro, o gerenciamento de risco ocupacional. Porém, dentro dele existem alguns documentos que eu citei. O programa de gerenciamento de risco, o inventário de riscos e o plano de ação em cima daquelas não conformidades, em cima das melhorias que vocês vão executar dentro da sua organização. Então é isso que eu devia trazer para vocês e esclarecer a partir desse ponto, porque quando a gente fala em documento, fala em gerenciamento e acaba olhando para uma série de situações e você acaba não se aprofundando ou entendendo algo diferente, você acaba buscando coisas que não vão satisfazer a sua realidade. Então é importante. Gerenciamento de risco ocupacional não é documento, é um sistema e dentro desse sistema você tem ali o programa de gerenciamento, o inventário de riscos e o plano de ação. Outra coisa que você pode se perguntar e deixar aqui nos comentários também, bom, você falou que o gerenciamento de risco ocupacional é um sistema. Então eu posso encontrar um software ou posso alocar módulos no meu ERP que fala de gerenciamento de risco ocupacional? Pode. E englobar o inventário de risco, o programa de gerenciamento de risco, o plano de ação e entre outras funções que você pode ter dentro de um ERP, lógico que pode, deve, facilita a sua vida. Né? Você não precisa ficar marcando no papel tudo aquilo que está acontecendo. Então, agiliza-os. Lembrando sempre que sistemas de ERP servem para nos lembrar, para nos ajudar a evidenciar, a controlar melhor, a tirar relatórios para que a gente possa avaliar isso ao longo do tempo. Então, se você tiver disponibilidade, sua empresa puder investir em um software, seja ele voltado para o gerenciamento de risco ocupacional, seja ele um módulo dentro do ERP que já existe na sua empresa, show de bola, você vai estar um passo à frente aí para garantir que o seu gerenciamento de risco seja evidenciado de maneira adequada. Lembrando que sempre depende das pessoas, depende sempre da avaliação do local, do ambiente, enfim, de uma série de coisas, de uma série de conversas que tem aqui no canal. Você pode aí vasculhar e olhar, vai ter conteúdo que você possa aplicar e entender um pouquinho melhor sobre isso. Falando de PGR e aproveitando já para a gente encerrar esse vídeo, trazer novidades para vocês, lá no site do Diário do TST, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, junto com as redes sociais, tem lá um combo para que você possa adquirir, fazer o download, e lá tem o modelo de PGR, tem o modelo de plano de ação de inventário de riscos para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então aproveita, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário, divulgue isso para as pessoas que você acha importante e compartilhe, como eu disse, divulgue, ative o sininho se você não ativou ainda. E, mais uma vez, aqui na descrição estão as redes sociais do Diário do TST para que você possa os conteúdos que estão distribuídos aí e aproveitar e melhorar a sua carreira, melhorar o seu dia a dia, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Então, aproveita, se inscreve, um grande abraço e a gente se encontra no